Shalom, seja bem-vindo ao canal Reconexão. Você está no ambiente virtual da Escola por Princípios do Brasil e participando da série A Páscoa. Hoje, no dia 4, nós vamos tratar sobre o significado dos pães ázimos, ou pães sem fermento. No livro de Êxodo, capítulo 12, a partir do verso 14, o Eterno fala claramente que um dos acompanhamentos do Cordeiro naquela noite, no Seder, seria o pão sem fermento. Mas por que um pão sem fermento? No mínimo, nós temos que considerar o cuidado de Deus com relação ao fator digestivo. Isso pensando de uma forma muito humana e até mesmo com relação às questões alimentares. Mas no fato de pensar que o cordeiro estava sendo acompanhado do pão sem fermento, nós temos que realmente sim pensar que o nosso Deus é o Deus de detalhe. Até mesmo que pela recomendação, segundo o livro de Êxodo 12, diz que logo no outro dia o povo tinha que sair às pressas, porque afinal de contas o espírito da morte pela madrugada já haveria de ter passado e os primogênitos de seres humanos e dos animais já haviam morrido. E é claro, é bom lembrar que as casas onde os umbrais das portas tivessem a marca do sangue do cordeiro, ou o sangue do cordeiro nos umbrais, o espírito da morte não iria tocar nos primogênitos daquela casa. Então, a maioria das casas dos hebreus foram poupadas dessa fatídica madrugada, onde o Egito inteiro chorou realmente a morte dos seus primogênitos, tanto pessoas quanto animais. Mas voltando à questão do pão sem fermento, indo um pouco mais além desse cuidado alimentar, que realmente, quando algo fermenta no nosso organismo, nós sentimos um desconforto muito grande, nós não ficamos muito bem. Então, no mínimo, a gente deve pensar também que a recomendação do Eterno com relação ao pão sem fermento, acompanhando ali naquele jantar daquela noite, fosse extremamente importante, já que eles iriam caminhar pelo deserto e não poderiam não ter nenhum tipo de desconforto no seu organismo. Mas isso é um ponto. Mas o ponto mais importante da questão da relevância do pão sem fermento em toda a Torá, em toda a Bíblia, é que o Eterno ele não deseja que os filhos deles, que os seres humanos, tenham fatores contaminadores no seu interior. Essa, acredito que seja a mais importante questão da relevância do pão sem fermento na ceia de Páscoa. Até mesmo a recomendação é que 7 dias haja o alimento, haja o pão sem fermento todos os dias na ceia de quem realmente celebra a Páscoa. Mas vamos lá. Quando nós associamos o pão sem fermento com a figura de Jesus, nós chegamos claramente à conclusão de que, ali naquele momento, o próprio Deus estava também invocando a presença, a figura do Messias num futuro. Ou seja, Jesus é o pão que desceu do céu. Jesus, ele não é contaminado e nem contaminador de absolutamente nada. Jesus é a verdade, Jesus é a sinceridade, Jesus é a transparência, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, a figura do pão sem fermento, do pão ázimo, associada a Jesus, tem exatamente essa característica de que todo aquele que se alimenta de pães ázimos, ou seja, todo aquele que se alimenta da pessoa de Jesus, o Salvador, o Senhor, tem o seu interior purificado, ou, tendo acesso a Jesus, jamais vai se contaminar com absolutamente nada. Então, quando nós passamos a perceber que o elemento dos pães ázimos no Seder, na ceia, né, do período de Páscoa, o quanto ela é importante, o quanto essa figura, esse elemento é importante, nós temos que realmente começar a perceber e até analisar, nesses nossos dias agora, o porquê da relevância de ter a memória, pães ázimos na nossa ceia, na Páscoa. Exatamente, traz à memória que nós devemos ser pessoas puras, verdadeiras, sinceras, diante do Eterno e diante da nossa família e das pessoas que estão ao nosso redor. No livro de Mateus, capítulo 16, Jesus associa o fermento, a figura do fermento aos fariseus e aos saduceus, que fala assim, praticamente,
que o fermento representa a religiosidade e a contaminação na fala e nas intervenções em querer mudar os originais da Torá. Jesus fala que realmente nós não devemos ser ou estar debaixo de uma fermentação em nenhum âmbito da nossa vida, principalmente no tempo em que nós estamos vivendo. Por outro lado, no livro de primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, Paulo fala que os ázimos são a verdade e a sinceridade no coração de cada um que tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Então, nesse período de Páscoa, que ao celebrar ao Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou ao terceiro dia, nós possamos associar esse momento ao elemento dos pães ázimos e invocar o nome do Senhor para que os nossos corações sejam purificados, que qualquer tipo de contaminação que esteja no nosso interior, seja contaminação baseado em um trauma, seja contaminação baseada em algum rancor, seja lá o que for que você considere pela palavra que está contaminada, que você aproveite o período da Páscoa para ter uma vida, um estilo de vida sem nenhum tipo de intervenção que possa contaminar o seu relacionamento com Deus e o seu relacionamento com as pessoas ao seu redor. Então, pães ázimos no período de Páscoa significa estar isento de qualquer tipo de contaminação. Então, que o Eterno abençoe você e sua casa. A nossa oração é que o Espírito Santo de Deus possa encontrar o mínimo espaço para fazer você uma pessoa segundo o coração de Deus aqui na terra. Deus abençoe você e sua família. Shalom, shalom.